Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Eu estou um pouco atrasado para postar esse vídeo, mas eu expliquei isso numa postagem que eu coloquei ainda ontem, ainda no sábado. E estou mudando então o dia de postagem para domingos e quartas-feiras, que sábados e quartas estava um pouquinho complicado para logística daqui de casa. A maioria de vocês já sabe a razão dessas dificuldades de logística. É um motivo muito bom, mas vamos falar agora do assunto que eu trouxe para vocês, para a gente fazer uma reflexão bem legal sobre formação musical, formação artística. Esse vídeo foi preparado, não sei se inspirado pela live do Ricardo Dias, pode conferir aqui no canal a live que nós fizemos com ele essa semana, uma pessoa que trouxe ideias muito instigantes, muito interessantes para quem se interessa pelo violão, e algumas dessas ideias me trouxeram de volta assim, uma recordação de uma reflexão que eu tenho feito desde que eu comecei a me interessar um pouquinho mais pela luteria, não como construtor, eu obviamente não vou me dedicar a isso, mas como um apreciador do trabalho dos luthiers. E esse assunto tem a ver com uma concepção de arte. Por que é importante discutir concepção artística? Porque nós vivemos num país em que os artistas não só são escassos, como também são muito pressionados a se dedicarem a atividades outras que não a produção artística. Isso significa que a maioria dos brasileiros teve pouquíssimos encontros, assim, e pouquíssimo tempo de convivência com artistas in loco trabalhando na produção específica de obras de arte. Na ausência de um conhecimento mais empírico a respeito dos processos que tornam esses artistas o que eles são, né, através na ausência de um conhecimento mais empírico a respeito de como os artistas constroem as suas obras, aí a gente precisa apelar realmente para uma concepção teórica, uma concepção histórica, principalmente porque na ausência da convivência com os artistas proliferam concepções teóricas sobre arte que acabam minando a nossa área de preconceitos horríveis, e esses preconceitos precisam ser discutidos então na base da reflexão. E daí, no mundo empírico material, no mundo concreto, onde essas obras são construídas, a gente vê quais das duas concepções realmente tem razão, qual das duas concepções realmente faz sentido. Tá? Então, arte como resistência. O que significa isso? Tá? Esse tema vai atender também alguns usuários do canal que têm perguntado a respeito da formação geral e a formação cultural do violonista. Afinal de contas, é uma pergunta bastante legítima de se fazer. Né? Ajuda mesmo a um violonista você conhecer pintura, escultura, literatura, cinema, geografia, química, matemática, xadrez, teatro, né? O choque de cultura. Existe assim, alguma relação direta entre esse monte de conhecimento esparso, disperso, que a gente precisa acumular ao longo da vida e a nossa competência artística, a nossa competência musical? De novo, vou mencionar a live do Ricardo Dias em que a gente discutiu isso. Né? Naquela ocasião, o Ricardo disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, a gente tem que conhecer de tudo, tem que saber um pouco de tudo, porque saber não ocupa espaço. É evidente que o Ricardo sabe disso que eu vou falar, mas essa justificativa ainda é pouco. Não é uma justificativa suficiente. O fato do conhecimento não ocupar espaço é uma frase que não fala muito a respeito do que o conhecimento efetivamente faz. E é legal que a gente agregue coisas da nossa vida por causa por causa do que essas coisas realmente agregam. Agregar algo à nossa vida só porque não faz nenhuma diferença não é uma boa razão para que essa coisa seja agregada. Então, tudo bem, o que o conhecimento efetivamente faz na nossa cabeça? Quanto mais coisas a gente sabe, mais relações a gente constrói. Então, você perceber que num tabuleiro de xadrez existe uma forma musical, você perceber que numa peça de literatura, por exemplo, numa peça de teatro, existe uma narrativa temporal que pode ser descrita e pode ser compreendida também em termos musicais, porque a música também é uma arte do tempo, né? Se a gente consegue compreender como é construída a fisionomia de um vilão no cinema, e a gente entende então que essa figura do vilão não pode ser usada para fazer julgamento de pessoas fora da tela cinematográfica, quanto mais a gente conhece da maquinaria das coisas, mais criativo a gente se torna. Um episódio importante dessa concepção a gente vai encontrar na grande coreógrafa alemã chamada Pina Bausch. Pina Bausch faleceu não tem muito tempo, mais ou menos no meio da filmagem de um documentário
a respeito da vida dela, que foi produzido pelo cineasta alemão Wim Wenders. Quem não conhece, por favor, vamos tentar conhecer esse cara. Wim Wenders é um cineasta que fez um filme chamado Tão Longe, Tão Perto, que depois foi refilmado dentro de uma concepção hollywoodiana, num filme com Nicolas Cage, que foi traduzido para o português como A Cidade dos Anjos. Tá? Mas o filme do Wim Wenders eu acho que é muito melhor. O Wenders é um cineasta de arte, tá? É um cineasta muito competente, que ele utilizou a tecnologia do 3D, né? A tecnologia de filmagem em 3 dimensões, talvez não pela primeira vez no cinema alemão, mas indo uma espécie de contracorrente, porque os cineastas alemães muito puristas, eles falam que a mera exibição de efeitos especiais não interessa a eles, né? O curador do Festival de Cinema de Berlim chegou a dizer isso. Você tem filmes de Chaplin que são em preto e branco, que são filmes tridimensionais, né? Que você precisa usar a sua cabeça para compreender a multiplicidade de sentidos que estão sendo discutidos no filme, e nem por isso eles precisam usar uma câmera que capte imagem em 3 dimensões. Mas isso é óbvio, não é uma crítica à tecnologia em si, mas é uma crítica à utilização rasa da tecnologia. Wim Wenders quis caminhar um passo nessa direção e resolveu usar a tecnologia do 3D, eu estou com 3G aqui na cabeça, para falar, para registrar, para documentar o trabalho dessa imensa artista que foi Pina Bausch. O documentário se chama Pina, está disponível na internet, o pessoal hoje em dia pirateia tudo, então quem quiser pode procurar Pina, Wim Wenders com W, tá? E vai encontrar uma série de depoimentos dos artistas, dos bailarinos da companhia de Pina Bausch a respeito do trabalho dela. Tem, inclusive, uma bailarina da companhia da Pina, que é brasileira, e com todos os bailarinos fizeram coreografias, improvisaram coreografias para homenagear a Pina Bausch. A brasileira fez uma coreografia que eu acho que é uma das mais impressionantes de todo o corpo, né, todo o corpo de balé. O depoimento dela cai exatamente no momento em que reverbera na cena do documentário uma frase da Pina Bausch que eu achei muito interessante, que ela diz assim: toda obra de arte precisa ser construída com base em uma resistência. Quando essa frase surge no documentário, aparece uma das coreografias que a Pina Bausch concebeu, que é assim, é um palco onde não tem nada nesse palco, além de chuva e uma pedra. Isso, literalmente Pina Bausch fez chover num dos seus palcos e jogou água pra caramba em cima do palco. A coreografia acontecia usando todos os efeitos especiais que são decorrentes do movimento dos bailarinos na água, né? Mas essa pedra é a coisa que mais chama a atenção, porque a pedra realmente é um símbolo de resistência, ela é um símbolo de interdição. E os bailarinos utilizavam exatamente essa pedra para fazer, a partir da interdição, a obtenção de impulsos que geravam movimentos, e esses movimentos reverberavam na coreografia dos outros bailarinos. Vale muito a pena ver esse documentário, por tudo, né? Mas principalmente para entender o meu ponto que eu estou tentando explicar aqui nesse vídeo. Um artista que se vê diante de uma facilidade total e uma facilidade absoluta de produzir as suas obras, provavelmente não é um artista digno o suficiente desse nome. O artista precisa se ver diante de um problema, diante de uma questão, tá? Porque o excesso de facilidade é o principal sintoma de que nós estamos simplesmente copiando aquilo que a gente já sabe. Pensem nos artistas que têm 200 composições, todas iguais. Esse artista provavelmente encontrou uma forma de escrever, uma fórmula, na verdade, de escrever as suas obras, e essa fórmula simplesmente vai sendo repetida, né? E isso, evidentemente, a primeira vez, a segunda, a terceira vez que o artista usa dessa forma para produzir uma obra, sem dúvida nenhuma, estamos falando aí de um gesto criativo, certo? Mas se ele faz isso 2, 3, 4, 10, 15, 20, 200 vezes igual, aí nós podemos dizer que ele agora está trabalhando na base do mecanismo. Ele está simplesmente fazendo uma reprodução tecnológica de uma concepção artística que inicialmente pode ter sido muito criativa, muito interessante, mas que esse gesto de criatividade deixou de existir a partir do momento que ele se contenta com cópias de si mesmo, tá? Isso acontece com muitos artistas importantes. E isso não diminui o mérito deles terem feito inicialmente coisas muito valorosas, muito interessantes, muito bonitas, muito instigantes. Eu estou a um passo de citar nominalmente os artistas que eu acredito que cederam a essa acomodação e passaram a fazer somente cópias de si mesmos. Mas eu vou economizar
a polêmica e deixar por conta de vocês pensarem especialmente entre os atores de novelas, que justamente por terem que produzir 180 capítulos, gravar 3 vezes por semana, eles não têm tempo de se aprofundar o suficiente num personagem e acabam fazendo cópias de si próprios. Essa é a razão pela qual os atores são tipificados para a televisão. Então esse ator vai fazer esse tipo de personagem, aquele tem cara de vilão, aquela tem cara de mocinha, esse vai ser o núcleo cômico, aquele vai ser o núcleo dramático. Os atores são tipificados dessa maneira justamente para poupar tempo, porque a novela precisa ser produzida numa velocidade muito grande, né, e existe uma expectativa de lucro ali em torno do processo de produção. Então a gente não pode ficar discutindo muito, deixando o ator entender processos aos quais ele não está acostumado. O problema com essa concepção é que justamente arte é onde existe uma barreira a ser vencida, onde existe uma concepção nova a ser criada. Esse movimento de sempre estar criando novas concepções a respeito do que a gente produz é não só o gesto que mantém a criatividade em ebulição, como é também o gesto que mantém o interesse da gente pela profissão. Eu tenho ouvido reclamações de alunos antigos que eu tive, alunos às vezes que eu trabalhei com eles assim no início dos anos 2000 até 2006, 2010, que depois de 5 a 10 anos trabalhando com o violão, depois param de estudar comigo, vão estudar com outras pessoas, vão seguir o caminho profissional deles, e comentam comigo, olha, o estudo começou a ficar chato, o estudo começou a ficar, vamos dizer assim, maçante, né? E quando eu vou olhar o que eles fizeram nesses 10 anos, 5, 10 anos de trabalho, eu percebo justamente isso, eles continuaram tocando as mesmas coisas às quais eles estavam acostumados a tocar. Não renovaram o repertório, não procuravam correntes estéticas novas, não procuravam correntes estéticas diferentes, não fizeram uma pesquisa a respeito da própria execução para entender habilidades cognitivas e habilidades interpretativas novas, às quais eles poderiam lançar a mão quando tivessem uma obra nova para tocar. Essa é a fonte principal do desinteresse pela profissão. Aí você soma o fato de que na arte é todo mundo ferrado mesmo, né? O Brasil não valoriza como deveria os seus artistas, então a gente tem uma dificuldade muito grande de se manter como artista, de pagar suas contas, de gerar dinheiro, É lógico que vamos ser tomados por um cansaço atroz. Se fosse oferecido aos violonistas uma bolada de dinheiro, como é oferecido para os atores da Globo, a gente sem dúvida nenhuma demoraria um pouco mais a cair nesse tédio produtivo, mas isso seria à custa de abandonar a música como concepção artística. É preciso salvar esse termo, a música como concepção artística, e não como reprodução de modelos pré-existentes. Voltando ao violão, essa coisa da resistência é muito interessante porque a gente vê no trabalho dos luthiers justamente a encarnação desse ponto que eu estou defendendo aqui. Tá? O que é um violão, afinal? Esses negócios estão aqui atrás, aqui, na parede. O que são essas coisas? Vocês percebem que esses violões estão aqui penduradinhos, estão bem, estão estabilizados. Eles precisam sobreviver, eles precisam durar anos, décadas, às vezes centenas de anos. A gente não tem violões desses assim, que duram mais de 150 anos, mas a gente espera que esses instrumentos resistam à passagem do tempo e resistam à pressão das cordas sobre o cavalete, que pode chegar até a 60 quilos, dependendo do encordamento que a pessoa utiliza. Tá? Ok, esse instrumento precisa então ter muita resistência. Mas a gente tem que se lembrar que a resistência ela impede o instrumento de vibrar. E um instrumento musical precisa vibrar para produzir som. Ou seja, o luthier está aqui diante de um dilema. Ele precisa produzir uma máquina de som vibrante, que seja sensível às vibrações que os violonistas imprimem nesse instrumento, mas esse instrumento também não pode explodir depois de 5, 10 anos, ele não pode romper cavalete, ele não pode quebrar o tampo, ele não pode soltar as peças internas. O dilema com o qual o luthier precisa lidar cada vez que ele vai para a sua oficina de trabalho para compor um novo violão é encontrar esse ponto de equilíbrio entre a resistência e a flexibilidade. No universo da luteria, esse é o principal desafio. E aonde os luthiers fracassam é exatamente onde eles passam do ponto da resistência, o instrumento fica frágil, explode. Ou, assim, o medo os impede de tirar muita madeira e esse instrumento fica rígido demais, duro demais. Ele se torna um instrumento que não é flexível, ele não dialoga com o violonista, ele não escuta todas as nuances que um grande violonista é capaz de produzir. Então, essa é a forma através da qual a luteria, como arte de construção de instrumentos musicais,
encarna o princípio que eu estou discutindo aqui nesse vídeo, que é o da arte enquanto resistência, enquanto uma atuação humana de liberdade, mas que se encontra diante de uma negação dessa liberdade, que é a resistência a partir de uma solução dialética entre liberdade e compromisso, vamos dizer, entre liberdade e dever, entre aquilo que pode ser o gesto de liberdade individual e aquilo que é a resistência a essa liberdade individual, né? Isso fornece aí esse solo através do qual eu estou pensando com vocês uma concepção de arte. Vamos pensar um pouco na atividade do compositor. O compositor é aquela figura que precisa oferecer para as pessoas uma elaboração de alguma coisa. No caso das obras de arte do tempo, cinema, teatro, a música, essa elaboração é a própria elaboração do tempo. Como é que você vai colocar o tempo em marcha? O tempo é aquilo que passa quando a gente está distraído. Mas o tempo pode ser aquilo também dentro do que a gente se desenvolve. Quer dizer, eu passo meia hora assistindo um vídeo, depois dessa meia hora assistindo um vídeo eu sou outra pessoa. Eu aprendi algumas coisas que eu não sabia antes, ou eu pensei de coisas que eu já sabia de maneiras que eu não tinha ainda me conectado. Produzir um vídeo para o YouTube também tem essa característica. Se eu tiver que fazer esse vídeo de novo, eu vou fazer diferente, porque algumas coisas eu estou pensando aqui enquanto falo o que eu planejei, né? Que vão modificar necessariamente a minha maneira de ver o objeto que eu estou visando, tá certo? No caso do compositor, ele tem um problema muito sério para ser resolvido, que é o seguinte: todo mundo ouve música, né? As pessoas têm uma concepção do que é música. E o compositor precisa trabalhar com essa concepção, que muitas vezes é fechada, e oferecer aos ouvintes um processo de transformação, enquanto durar aquela composição. Ao fim da composição, o ouvinte deveria poder dizer o seguinte: puxa, que interessante esse discurso, que interessante esse processo, que bem empregado esse tempo. Tá? Mas isso, evidentemente, não pode ser preocupação do compositor, porque ele não sabe em que ponto que cada ouvinte está nesse dilema, né, do reconhecimento da tradição e da disposição de conhecer coisas novas. Então, a verdadeira resistência que o compositor enfrenta não é, na verdade, da pré-concepção do ouvinte. A resistência que o compositor enfrenta é o próprio som. Se a gente ouve um som, mudar esse som significa criar uma incoerência. Como é que você restitui a incoerência, reconstitui a coerência entre este som A e este segundo som B? É só você ter um segundo som C, que é a confirmação do som A. Então, de alguma maneira, os processos de reconhecibilidade e apresentação de inovações é o grande dilema que o compositor precisa enfrentar. Da mesma maneira como o luthier tem que construir instrumentos que sejam ao mesmo tempo resistentes e flexíveis, o compositor precisa trabalhar obras de arte que tenham ao mesmo tempo variedade e unidade. O ouvinte precisa perceber que ele está ouvindo uma música com nexo, que uma ideia vem da outra, ou que uma ideia contrasta com outra, mas esse contraste não faz o compositor esquecer aquela ideia inicial que ele apresentou, né? Então, aqui na composição, no universo da composição, também se manifesta esse princípio fundamental que eu estou dizendo, que eu estou tentando construir aqui, que é a arte enquanto resistência. Como que isso acontece no campo da sociedade? Virou um lugar comum a gente dizer que na sociedade a gente precisa ser livre, que uma verdadeira sociedade precisa privilegiar a liberdade individual das pessoas, que elas têm que poder ir e vir, poder escolher sua profissão, poder escolher seu trabalho, poder escolher os processos aos quais ela vai se submeter para se tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais instruída. Quer dizer, ela tem que ter liberdade para fazer faculdade, ela tem que ter liberdade para estudar, ela tem que ter tempo livre para se dedicar a hobbies. Enquanto a pessoa já cresceu, já tem sua vida profissional, mas ela não pode gastar ali todo o tempo do seu dia no seu trabalho. Ela tem que ter um tempo livre para poder conhecer outras coisas além do seu trabalho, para que ela não se torne um burro de carga, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que só consegue fazer aquilo para o qual ela foi programada. A pessoa, vivendo numa sociedade ideal, né, em tese, ela teria que ter tempo para se dedicar a coisas que não se referem diretamente às suas necessidades básicas mais imediatas, certo? Isso seria uma concepção geral de liberdade. Para que aconteça isso, é necessário um certo grau de restrição. No mínimo, uma lei trabalhista que proíba o empregador de submeter o seu empregado a uma jornada de trabalho maior do que de 8 horas, tem que existir essa lei. Há no mínimo isso. É por isso que existe a Organização Internacional do Trabalho, que regulamenta as relações de trabalho. É verdade que, num certo sentido, a boa e velha CLT tinha algumas questões que dificultavam muito o trabalho dos empreendedores. Mas também é verdade
que ao eliminar essas dificuldades da parte dos empreendedores, as pessoas criam dificuldades por parte dos empreendidos, quer dizer, das pessoas que trabalham para alguém. E não vamos nos iludir, a grande maioria de nós trabalha para alguém. Mesmo um motorista de Uber Eats, que acha que é um empreendedor, não, ele está trabalhando para a Uber Eats. Ele está trabalhando para a empresa que detém o patrimônio do aplicativo. Porque é a empresa que controla o valor que vai ser cobrado na corrida, o valor que vai ser cobrado na entrega, e como que é feita essa distribuição do dinheiro que é ganho pela empresa, isso é uma coisa que não está em discussão. A grande maioria dos usuários de aplicativo não lê os termos de uso dos aplicativos. Então é necessário que haja um contrato um pouquinho mais claro para que a gente possa saber exatamente se está sendo facilitado o processo de empreendimento por parte dos empresários ou se a gente está simplesmente arrancando mais ainda o couro dos trabalhadores. Esse jogo entre a liberdade e a resistência, que as pessoas mesmo se impõem umas às outras, é mediado por instituições. O argumento que eu estou tentando construir de que a arte é a resistência vem de uma concepção da arte como mimesis da sociedade, como imitação da sociedade. A sociedade também não funciona se você dá a um único grupo a liberdade absoluta. Esse grupo vai necessariamente cercear a liberdade do outro grupo. É preciso, então, que esse jogo entre liberdade e resistência que acontece entre as pessoas, para que não se torne uma guerra selvagem, esse contraste de interesse seja mediado pelas instituições. As instituições que a gente conhece. Poder Executivo, Presidente da República, Poder Legislativo, na forma do Congresso e do Senado, que juntos aí deve dar quase 600 pessoas vindas da base da sociedade que vão discutir a legislação que todos vão obedecer. E o Poder Judiciário, né, que tem o seu ícone máximo lá, o STF, mas também você tem as instâncias 3, a segunda instância, a primeira instância, que são a maioria dos juízes são de primeira instância, que vão julgar e vão tomar decisões com base em leis e em fatos que exijam eventualmente um posicionamento jurídico. E essa decisão do juiz de primeira instância vai então sendo avaliada ou analisada, balizada ou corrigida pelas instâncias superiores, até para que a gente tenha uma atividade do judiciário condizente com a Constituição, condizente com esse contraste, né, entre liberdade e dever que existe em toda a sociedade. Para que haja liberdade de todos, tem coisas que você não pode fazer. Você não pode, por exemplo, matar outra pessoa. Você não pode cercear o direito a ela falar. Você não pode quebrar esse modelo institucional, que até aqui foi o que se provou mais eficiente. Teoricamente, numa sociedade bem equilibrada, nenhum poder se sobrepõe a outro. Os poderes se autorregulam e tentam funcionar em harmonia para que a gente garanta uma liberdade para a maioria das pessoas. É por isso que é tão complicado a gente dizer assim. Teve um vídeo aqui que eu postei no dia 31 de março, onde a gente fazia uma referência ao golpe de 64, que a pessoa disse assim, tá bom, você quer então cercear a liberdade das pessoas fazerem apologia ao golpe de 64, mas então vamos proibir também as manifestações comunistas, como foi feito, por exemplo, na Ucrânia. Só que a pessoa esqueceu de falar que o partido que criminalizou o socialismo e o comunismo na Ucrânia é o partido nazista. Então, assim, essa coisa de discutir, realmente a gente pode debater, a gente pode discutir tudo, mas a partir do momento que você dá poder para um dos lados, a gente tem que ter a segurança de que esse lado vai trabalhar para assegurar a liberdade e a continuidade da discussão. É o famoso paradoxo de Popper. A intolerância numa sociedade tolerante não pode ser tolerada, porque senão a sociedade aos poucos se torna uma sociedade intolerante, ao ponto de a gente chegar a ter não sei se, acho que isso não aconteceu realmente, mas imagine um presidente da República dizer, por exemplo, que as minorias têm que se adaptar ou simplesmente desaparecer. Acho absurdo isso, acho que não aconteceria se num mundo civilizado um presidente falar uma coisa dessa. Porque a sociedade precisa funcionar exatamente ouvindo as minorias, trabalhando pela existência das minorias. São as minorias que vão assegurar a contenção de certos poderes coercitivos. Por intermédio da liberdade, da possibilidade que as pessoas têm de fazer obras de arte pelado, desde que avise que a pessoa está pelada, ou se dedicar a manifestações artísticas que uma parte grande da população considera lixo. Mas uma parte grande da população também não tem déficit de educação artística? Por que o juízo de uma pessoa que tem déficit de educação artística, que nunca entrou no museu, que nunca ouviu uma música, não aprendeu a tocar um instrumento musical, por que essa pessoa tem que ser... não vou dizer ouvida, porque todo mundo tem que ser ouvido, mas por que a opinião dela deve prevalecer?
é a instituição social que garante, numa sociedade onde nós não temos uma grande difusão dos conhecimentos artísticos, né, são as instituições que asseguram que esses artistas continuem trabalhando, apesar de a produção deles não ter diretamente um apelo comercial. Esse é precisamente o caso dos violonistas. O violão é um instrumento muito amado, muito querido, mas a partir do momento que ele é um instrumento acompanhador da música popular. Porque o violão como instrumento de arte, ou o violão como a atração, ele não é muito bem compreendido até hoje. Vamos nos lembrar que no Brasil, os primeiros cursos universitários de violão surgiram assim, fins dos anos 60, começo dos anos 70, a partir de esforços muito vigorosos de um grupo de pessoas. A gente deve muito a Judacil Damasceno, a Turíbio Santos, deve muito a uma série de violonistas que asseguraram que o violão deveria existir como oferta de curso de graduação. Então, assim, os cursos de graduação em violão têm aí 50 anos, não mais do que isso. 1970, né? O que estava acontecendo em 1970? Em 1970 nós já tínhamos Segovia praticamente encerrando a carreira dele. Nos anos 70 nós tínhamos Julian Bream no auge da produção. Nós tínhamos John Williams liberto da influência segoviana e inscrevendo o nome dele e as convicções dele a respeito de repertório com letras de ouro na história do instrumento. O John Williams estava resgatando o repertório de Agustín Barrios, que foi um compositor desprezado por André Segovia. Ao lado de Julian Bream e de John Williams, nós temos uma pleiade de artistas maravilhosos, músicos fantásticos. Aqui no Brasil nós tínhamos os irmãos Abreu espalhando o nome do Brasil como um polo de produção violonística no mundo inteiro. Eles faziam turnês aclamadíssimos na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, olha quanta coisa teve que acontecer para que finalmente as instituições tivessem que perceber que era necessário oferecer um curso de graduação em violão no meio do seu curso de música. Quer dizer, o violão também teria que ser um instrumento com uma demanda a ser atendida. As coisas mudam com muito esforço, muito sacrifício e muito empenho, justamente para impedir a escalada de aventureiros. Né? Simplesmente aparece um violonista lá que de repente está querendo que você destrua o seu instrumento no palco. Bom, é necessário que a gente faça uma ponderação a respeito dessas tentativas estéticas e que a gente utilize pelo menos um violão que não seja o nosso instrumento favorito para que uma obra dessa seja executada. Essas grandes inovações são, na maioria das vezes, gestos de ruptura que são necessários ser feitos em algum momento. Mas a partir do momento que elas são reproduzidas ad nauseam, aí a gente cria um problema, sabe, estético, né, que eu acho que pode ser resolvido com essa concepção artística que eu estou defendendo. A arte como um movimento dialético entre liberdade e resistência. Vou citar como último exemplo o Urinol do Duchamp, que tem seu equivalente na música ao 4:33 de Silêncio de John Cage. Ora, Duchamp é um grande artista, inclusive um sujeito que tinha uma expertise e um domínio da técnica do desenho muito profundo. Se esse cara achou que seria uma boa ideia pegar um mictório, assinar e dizer que aquilo era uma obra de arte, é porque ele estava fazendo uma crítica violenta aos processos de comercialização das artes plásticas do seu tempo. Esses processos, depois da geração do Duchamp, mudaram. Então não tem mais sentido um artista copiar o gesto de ruptura do Duchamp em um contexto que não é o mesmo que o Duchamp viveu. É preciso que o artista tenha consciência do seu momento histórico e saiba qual é a atitude que ele tem que tomar naquele momento para desafiar o que ele acha que é problemático no sistema de trocas e comercializações das obras de arte. O caso do 4:33 do Cage, a mesma coisa. Cage estava em um momento histórico, quando ele propôs esse happening, né, que é um músico simplesmente chega no centro do palco e fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar nenhuma nota, sem produzir nenhum som, e vê o que acontece. Esse era um momento importante em que esse acontecimento tinha lugar, e estava sendo feito uma crítica bastante contundente a uma determinada forma hegemônica imposta de cima para baixo de escuta musical. Será que tem sentido refazer esses gestos hoje? Ou será que fazendo isso a gente cai naquele exemplo que eu dei acima, de um artista que por uma reflexão, por um trabalho, por um empenho, chega a uma forma interessante, mas ele começa a copiar essa forma e essa forma então se torna uma fórmula que é produzida no piloto automático, sem nenhuma reflexão, sem nenhum esforço, sem nenhuma elaboração, né? Sem nenhum entendimento daquilo para o qual o artista foi formado para ser. Tá? É isso que eu tinha para dizer por hoje, tá? A arte enquanto resistência, ela também tem uma função importante, essa concepção de arte, né, tem uma função importante na própria educação musical.
Já se tornou um lugar comum os educadores comentarem assim que quando você está dando aula para especialmente crianças e adolescentes, né, mas também adultos, você não pode forçar demais os limites técnicos e musicais da pessoa, do seu estudante, mas também não pode deixar o trabalho dele ser uma coisa assim muito mansa, né, porque perde estímulo. Um componente importante do desenvolvimento é o desafio. Mas o desafio também pode gerar frustrações. O desafio também pode dar o recado errado para uma criança de que ela não é capaz. Cabe ao educador encontrar esse ponto de equilíbrio. Da mesma maneira como o luthier precisa fazer um violão combinando flexibilidade com resistência, porque o instrumento precisa resistir à pressão das cordas, mas também precisa vibrar, ao educador cabe encontrar esse ponto de equilíbrio entre o desafio que vai provar para o aluno que ele tem potencialidades e uma espécie de zona de conforto onde o aluno não se sinta o tempo inteiro acossado, não se sinta o tempo inteiro acuado, não se sinta o tempo inteiro perseguido por um fantasma de fracasso. Essa combinação, essa busca pelo equilíbrio, eu acho que está em todas as manifestações artísticas possíveis. A nossa resistência enquanto instrumentistas, enquanto intérpretes, é o som. Mas refletir sobre esses gestos de resistência que são encontrados em vários momentos da sociedade é uma coisa que estimula muito a nossa imaginação e a nossa criatividade e nos torna músicos melhores. No mínimo, nos torna agentes sociais melhores, que tem mais o que dizer em relação a essa forma de vida especial e específica, que é a forma de vida do artista. Muito obrigado pela audiência de vocês, o canal está crescendo bastante e eu quero convidar vocês a assistirem as lives que estão no canal. A última foi com o grande Ricardo Dias, uma live em que ele deixou muitas ideias interessantes a respeito do violão, a respeito da música. Foi uma live que eu não consegui ainda arrancar muito assim, dele como pessoa, justamente por causa da generosidade do Ricardo. Ele acha que as pessoas não deveriam ter nenhum interesse nele pessoalmente, né? Deveriam ter interesse naquilo que ele tem a dizer como artista, como intelectual, como pensador e como influenciador de gerações de violonistas. Ele é um conselheiro para todo tipo de música, assim, uma personalidade realmente ímpar. Mas um dia eu ainda vou conseguir uma entrevista mais pessoal com ele. Enquanto isso, assistam a live com o Ricardo, que está aí no canal do YouTube, e vejam também os outros vídeos, se vocês acharem que tem interesse, curtam e compartilhem, porque o canal vai se beneficiar a partir dessas curtidas de vocês, tá bem? Um abraço grande a todos e até o próximo Conversa de Violonista.